Irmãos, a gente está aqui hoje à noite para falar sobre as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. Você tem noção do tanto que eu me sinto pequeno para falar das maravilhas de Deus? Porque elas são muito mais extraordinárias do que a gente possa imaginar. Hoje, por exemplo, eu vou falar sobre Cristo como mediador. E eu me sinto muito pequeno. Não, eu não me sinto. Eu vou além. Eu sou. Eu sou. Se não for o Espírito Santo de Deus para te trazer clareza do que nós vamos compartilhar nessa noite, é muito pobre o que eu posso oferecer como um mero ser humano, com a minha reflexão e assim por diante. É algo que tem que ser a graça do Senhor e o Espírito de Deus para nos revelar e trazer a grandeza. São maravilhas mesmo. O que significa Jesus ser nosso mediador? É uma maravilha muito, muito maior do que a nossa mente, o nosso coração. Se você entrar num êxtase diante dessa verdade, é pequeno. É pequeno. Entende, então, o desafio de um pregador de falar num assunto como esse, não é? Lembrando que ao falar das maravilhas de Deus, nós temos trabalhado uma série a partir de uma obra de um autor holandês, né, que estruturou essas, diríamos, essas verdades naquilo que a gente chama de teologia sistemática. Mas nós sempre estamos indo para a Bíblia. E ao ir para a Bíblia, o que nós queremos observar e ver? Senhor, o que essas doutrinas e verdades devem nos maravilhar? E nesse sentido eu volto a dizer, eu sou muito pequeno para oferecer para os irmãos algo que só o Espírito Santo de Deus pode trazer a profundidade dessa verdade para você. Por isso, com muita humildade e pequenez diante da graça do Senhor, do poder do Senhor, eu queria que a gente fosse para Hebreus, capítulo 9. E até o pessoal da mídia aí, vocês ficam atentos, porque eu pus um texto bem longo, mas eu vou ler só um versículo e de vez em quando eu vou jogar alguns pontos aí para a gente, tá? Esses meninos são crentes, ninguém ficou bravo comigo lá atrás não, todo mundo feliz. Não é? Então nós vamos ler um versículo e a partir dele nós vamos olhar para o capítulo 9 de Hebreus sobre esse assunto, mas inclusive indo e vindo em alguns pontos ali para frente e para trás. Então, Hebreus capítulo 9, verso 15, nos diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Vamos orar. Senhor, nos conduza nessa reflexão da Tua palavra, onde nós precisamos observar e ver e contemplar a verdade que Cristo é o único mediador. Não há ninguém, Senhor, que possa fazer essa ponte, que possa fazer essa conexão, que possa arbitrar esse grande conflito, a não ser o Teu Filho. Ao mesmo tempo que muitos de nós aqui já têm essa consciência, traga ao nosso coração, Senhor, gratidão, louvor, submissão. E aqueles, ó Deus, que quem sabe chegaram aqui sem entender a condição espiritual do ser humano, que o Evangelho do Senhor se revele e que traga salvação e nova vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos num grande conflito. Um grande conflito. E ele é muito maior do que Ucrânia e Rússia, palestinos e judeus, ou mesmo as grandes guerras que já aconteceram, sejam aquelas muito
próximas historicamente de nós, a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, ou os grandes conflitos da humanidade, alguns até esquecidos pelas grandes gerações, pelas grandes, diríamos assim, potências mundiais do passado, que hoje já se foram, reinos que se apagaram, não importam, há um conflito muito maior, uma beligerância que envolve toda a humanidade. E sobre isso falamos na semana passada. E entendemos na semana passada. Se você não esteve aqui, você pode voltar lá no nosso canal do YouTube e ver a situação do ser humano a partir de uma aliança, de um pacto que foi estabelecido com Deus, foi quebrado. Nós, como humanidade, rompemos a relação com Deus, nosso Criador. Nós, como humanidade, nós caímos em desgraça, em morte, em separação. Então, quando você pensar em toda dor, todo luto, todo sofrimento, tudo aquilo que a gente olha ao nosso redor e vê como terrível, mal, há uma origem, há um ponto de partida, há um porquê. O mundo não é do jeito que é por acaso. O mundo é do jeito que é porque o ser humano virou as costas para o seu Criador, se rebelou contra Ele. E aquela velha aliança estabelecida, se você me obedecer, você vai viver. Mas se você comer da árvore do conhecimento e do bem e do mal, certamente você morrerá. Essa maldição daquela velha aliança, daquele velho pacto, está sobre nós. Eu sou diabético por causa disso. Acho que careca também. Apesar de estar muito bem como careca. Um irmão falou assim para mim: pastor, eu quero abençoar o senhor. Eu vou te dar uma prótese. Irmãos, imagina o pastor de vocês com um trem colado no couro aqui, ó, que era cabeludo, hoje não é mais. Não quero, estou feliz dessa forma. Mas não nasce cabelo. Em boa parte aqui. Nasce aqui, né? Nas laterais. Aí eu vou lá e rapo. Tem tanta coisa, né? No corpo da gente, na mente da gente, no coração da gente, nas emoções da gente. Por que é assim? Por que essa inclinação? Por que as coisas são dessa maneira? Pior, há tanta coisa fora da gente, no mundo, nas relações. Por exemplo, fora de você, às vezes está na relação com os filhos, na relação no casamento, né? Você ama tanta pessoa, mas a comunicação bate contra. As pessoas mais íntimas, quantas vezes são as pessoas que a gente tem mais dificuldade de conviver? E a gente ama. E, às vezes, você é amado. Mas não existe tanto mal, tanta corrupção, tanta dor, luto, sofrimento. Tudo isso, gente, tem um ponto de partida, um ponto de origem. Vimos isso na semana passada. Mas nós também vimos na semana passada que Deus não virou as costas. Meus queridos, vamos entender uma coisa aqui. Se Deus dissesse no Éden, entenda, chega! Chega! Acabou! Ele seria mau? Ele seria totalmente, 100% justo. Outra hipótese. Se Deus diz, ok, vocês escolheram esse caminho, se rebelaram contra mim, vão, vivam, se virem, subsistam diante da maldade, do mal de vocês, ele seria mau? Não. Porque o Senhor é bom.
A sua fidelidade subsiste para sempre. E de geração em geração, a sua misericórdia. Sabe por que Deus é assim? Porque Deus não fez uma coisa nem outra. Deus não destruiu aqueles que se rebelaram contra Ele. Deus também não virou as costas para a humanidade que se rebelou contra Ele. Deus estabeleceu um plano redentivo na história. Agora preste atenção, Deus é Deus. Guarda isso, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, se é Deus, não pode pegar o seu mal, a sua injustiça, o seu pecado, jogar debaixo do tapete. Ele é Deus, Ele é justo. Deus não pode abraçar você com seus pecados, com a sua impureza, com a sua indignidade, porque Ele é santo. Mas Deus é Deus, e Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele fez alguma coisa. Por isso Ele é bom, a justiça dele dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade, porque Ele tinha todo direito, conforme a velha aliança, o velho pacto, em dizer: você pecou, você morreu, você está destruído. Ou Ele poderia dizer: se vire, nunca mais você terá a minha graça e misericórdia, então viva para você mesmo, com o seu mal, com a sua inclinação, com a sua corrupção. Mas Deus não fez isso, nem aquilo. O que Deus fez? Estabeleceu um plano de redenção, um plano de salvação. Em que Ele não joga debaixo do tapete o seu pecado, em que Ele continua sendo santo e não impuro, apesar de receber você como pecador, em que Ele cuida e trabalha a história de toda a criação, não só minha nem sua, e que lida com os povos de um modo gracioso e maravilhoso e redentivo, a partir de uma iniciativa dEle. Mas para isso, é necessário um mediador. Lembra da velha aliança? A gente tinha um mediador. Nós tínhamos um representante. Esse foi o centro da palavra do domingo passado. O pacto das obras. Nós fomos representados lá nele, através de Adão, o nosso pai. O nosso representante. Em Adão, todos nós caímos. Em Adão, toda a raça humana se viu na mesma condição. Mas Deus agiu na história. E era necessário, à luz do que nós vimos na semana passada, um novo Adão. Alguém que nos representasse diante de Deus. E conforme o versículo que lemos, ele é claro, e o livro de Hebreus é muito objetivo em dizer: não é qualquer um, não é uma coisa subjetiva, existe alguém, uma pessoa que nos representou, o mediador da nova aliança. Por esta razão, Cristo, é o que lemos, é o mediador de uma nova aliança. Isso aqui, gente, é muito mais sério do que a gente pensa. Vou dar um exemplo. Doutrina dos méritos. Por que nós não vamos rezar para homens e mulheres que foram? Talvez foram pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. Você tem que conhecer a história do Francisco de Assis, você tem que conhecer. Foi um homem tremendo, um homem que abriu mão das suas riquezas, do seu status da época. O cara tinha visão ecológica, cuidado com a natureza, um coração aos pobres.
Mas por que que a gente não vai rezar para o São Francisco de Assis? Por que, irmã, que você não vai rezar para o Santo Antônio, casamenteiro? Por que que nós não vamos rezar para, sei lá, a padroeira disso, daquilo outro? Porque quando nós olhamos para a Escritura, só existe um mediador. O que que isso significa? Só uma pessoa em toda a história da humanidade tem mérito. Mérito. Porque não há um nome dado entre os homens, no céu, na terra, debaixo da terra, que importa pelo qual os homens sejam salvos. Mas a gente tenta colocar uns méritos no meio do caminho. Tem igreja evangélica, agora à noite, você está aqui, ó. Aqui tem muita cadeira vazia, não é? Tem ou não tem gente? Tem. Que o Senhor encha essas cadeiras. Amém? Não pense que eu sou feliz com isso, não. Que o Senhor encha. Mas tem lugar que está abarrotado. Abarrotado. Agora, pega o horário. 18h55. Está aqui, ó. Está enorme aqui, tá, gente? Ah, não aparece lá. Só para mim aqui. 18h55. Abarrotado de gente. Sabe o que o pessoal está fazendo agora? Não, porque vamos buscar Jesus. E se você fizer, e se você buscar, e se você sacrificar, e se você se empenhar, e se você, e Jesus, ó, desse tamanhozinho. E o que você faz? Desse tamanhozão. Por que será que lugares assim estão abarrotados de pessoas? Eu acho que são dois motivos. Primeiro, essas pessoas não entenderam a grandiosidade do mediador. Elas não sabem quem é Jesus. Segundo, lembra do velho pai do Adão lá de trás? Do pacto das obras? Há uma natureza em nós, em que a gente não quer depender de um único mediador. Nós temos uma tendência de querer ser os salvadores de nós mesmos. Nós queremos, inclusive, salvação em muita coisa. Pode ser com um pouquinho de Jesus, mas tem um pouquinho da gente. E nós sabemos e temos que ser honestos. Quem aqui é crítico da doutrina dos méritos do catolicismo romano, a gente tem que ser mesmo, mas nós temos as nossas doutrinas dos méritos no meio evangélico brasileiro, em que Jesus é um mediadorzinho qualquer. Mas aqui o texto está dizendo que ele é o grande mediador. Você tem noção do que significa Jesus ser o mediador da nova aliança? Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: não há nada que você ou eu possamos fazer que complemente aquilo que Cristo fez. Ou é Cristo ou não é Cristo. Ou é Ele ou não é Ele. Ou Ele é tudo ou Ele é nada. Em termos de salvação, em termos de relação com o Pai. Pastor? Parece que o senhor está meio nervoso hoje. Não estou nervoso, não. Pastor, mas o senhor está radical. Não estou sendo radical. Pastor, mas é assim mesmo? É assim mesmo. Você pode ir para o inferno sendo um bom calvinista. Você pode ir para o inferno nascendo num lar presbiteriano de segunda, terceira, quarta, quinta geração. Se Cristo não for o seu mediador e o centro da sua vida, nada disso tem valor para a eternidade. Porque do modo pelo qual um homem trouxe o pecado, só um
Isso você pode ver no sermão da semana passada. Traz uma nova aliança. Só um. E por que Cristo é esse mediador perfeito, pleno, completo? Ah, irmãos. Ah, irmãos. Eu espero que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, te traga um pouco dessa compreensão. Há algumas coisas sobre Cristo que a gente precisa entender. A primeira coisa, e aí o capítulo 9 todo vai trabalhar isso, e aqui não é um texto simples. Eu, inclusive, acho o autor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem foi. Há uma linha que acha que foi Paulo, né? Há alguns que acham que foi até Apolo. Lembra de Apolo, que é citado, né, no Novo Testamento como um grande erudito da fé cristã. Alguns até entendem que talvez foi Barnabé. Bom, no fundo, nós não sabemos exatamente o autor. Sabemos que está debaixo da autoridade apostólica e que é um dos livros mais profundos sobre a graça de Deus e como a graça de Deus está conectada com as figuras do Velho Testamento, como que as figuras do Velho Testamento se cumprem no Novo. Isso nós sabemos. E o que eu acho muito interessante do autor em Hebreus, que em um determinado momento ele fala assim: eu queria falar com mais profundidade. Ah, irmãos, eu fico pensando, Senhor, o que o Senhor deu para esse homem, esse servo do Senhor, que foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor para que nós tenhamos essa carta? Porque assim, ele está dizendo assim: eu estou tentando trazer, desculpe o termo, tá? O sarrafo para baixo. Porque vocês têm dificuldade de entender. Abaixar o sarrafo. Se eu for profundo, vocês não vão entender. E por que eu falo assim que isso me traz um impacto muito grande? Porque eu leio Hebreus e falo assim: Senhor, que profundidade! Imagina o que estava no coração do teu servo, debaixo dessa autoridade apostólica, quando cheio do Espírito Santo ele escreveu o que escreveu. Mas se tem uma das coisas que a gente descobre nessa epístola, é quem Jesus é, como mediador. E se você voltar nesse capítulo, mesmo no capítulo 9, a gente pode ir muito antes, a primeira coisa que a gente vê é que Jesus é o quê? O nosso sumo sacerdote. Lá no verso 11, antes do versículo que nós lemos, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Quem era o sumo sacerdote lá na aliança do Velho Testamento? Era o homem autorizado por Deus para nos representar. O tabernáculo, depois o templo, lembra? Tinha algumas camadas de acesso. Algumas camadas de acesso. Tinha lá o pórtico, o pátio dos gentios, né? Mais lá no fundo, viu, mulher? Vocês podiam ficar lá mais no fundo. Aí os gentios, depois os judeus, depois os sacerdotes, já mais dentro, não é? O pessoal escalado, a elite espiritual, um pouquinho mais dentro, e uma vez no ano o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos para aspergir o sangue do sacrifício em favor do povo. Então, quem era o sumo sacerdote? O representante do povo, diante de Deus. Começa a entender qual o tamanho do nosso mediador? Ele é o sumo sacerdote perfeito. Isso já é dito aqui na carta aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 4, quando diz que esse sumo sacerdote, ele é como nós. Aí pensa só, esse sumo sacerdote, ele passou por dores, tentações, capítulo
4, verso 15, ele sabe o que é padecer, e no verso 16 a Escritura diz: portanto, nos acheguemos diante do trono de graça, para alcançarmos graça e misericórdia em tempo oportuno. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote que pode se apresentar diante do trono em nosso favor. O nosso mediador é um sumo sacerdote perfeito. Mas, detalhe, alguém cortava o pescoço do sumo sacerdote? Alguém imolava o sacerdote, o sumo sacerdote? Não. O sumo sacerdote levava o sangue do sacrifício oferecido. Aí nós vamos aqui, capítulo 9. Irmãos, isso está em toda esta epístola. Eu estou aqui só citando alguns pontos do capítulo 9. Aí a gente lê: não por meio de sangue, verso 12, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santos dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Olha só, Jesus, conforme o verso que nós lemos, verso 15, ele é o mediador de uma nova aliança, sendo o sumo sacerdote, mas ele não é só o sumo sacerdote, ele é o sacrifício. Como? O sumo sacerdote que nos apresenta também é o sacrifício. Mas se matava ovelhas e bodes, pombas, sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios. Mas aqui o que o texto está nos dizendo? Houve um sacrifício perfeito. Então ele é o sumo sacerdote perfeito e ele é o sacrifício perfeito como nosso mediador. O sangue dele foi derramado uma vez por todas. Eu não vou rezar para Santo Antônio, para a Virgem Maria, para ninguém, porque houve um sacrifício perfeito. E o sumo sacerdote também é o sacrifício. Ele é, ao mesmo tempo, as duas coisas. O que intercede e o que se entrega. O que clama por nós e o que se rende por nós, se sacrifica por nós. O sacerdote perfeito, sumo sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, por isso o mediador perfeito de uma nova aliança. Aí se a gente continua lendo o capítulo 9, a gente vai vendo, verso 16, no caso de um testemunho é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testemunho só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Ou seja, o cara, é uma herança, é um testamento, é uma nova aliança. E precisa de sangue, tem que ser, como diz lá no Nordeste, um cabra da peste. Tem que morrer mesmo. Então tem que ser homem. Lembra disso? Sim, vou fazer de cá, né? Antigamente. Não, tá aqui o fio do bigode. Bom, ainda bem que eu tenho bigode pelo menos, né? Já que eu não tenho cabelo aqui para tirar, né? Ou seja, irmãos, para a nova aliança acontecer, tinha que ser alguém. Vem cá, Irão Massa.
Tinha que ser alguém igual o Hiromasa, assim, ó. Não precisava ser de olho puxado. Carne e osso. Ser humano. Obrigado, Hiromasa. Tem que validar essa aliança? Tem. Então tem que ser quem? O descendente da mulher. Lembra lá? Gênesis 3,15. O descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Tem que ser o novo Abel. Tem que ser o novo Noé. Tem que ser o novo Abraão. Tem que ser o novo Isaque. Tem que ser o novo Moisés. Tem que ser o novo Davi. É filho de Davi, é da herança de Davi, é do sangue de Davi, é o leão de Judá. Leão de Judá quem é? Quem nasceu de Judá, filho de Jacó. Tem que ter sangue na veia. Por quê? Porque se você ler o texto, capítulo 9, era necessário sangue. E sangue é o que corre na veia de gente de carne e osso. Era necessário que um homem morresse para ser mediador. Sumo sacerdote perfeito, sacrifício perfeito, mas não dava para ser um cordeiro, não dava para ser uma pomba, aquilo tudo era sombra, simbolismo daquilo que viria. E quem viria para que o testamento, para que a aliança, para que o pacto fosse firmado? Gente, entenda isso, é sangue mesmo, sangue humano tinha que cair sobre a terra. Mas o sangue de quem? De quem? Que sangue seria suficientemente puro, santo, justo, para ser derramado sobre a terra por você e por mim, para nós estarmos aqui dizendo: hoje eu tenho vida com Deus, hoje eu tenho comunhão com Deus, hoje eu sou servo de Deus, hoje eu caminho com Deus. Que sangue de alguém, o meu sangue poderia fazer isso? O seu sangue poderia fazer isso? Romanos 3, repetindo o Velho Testamento: não há um justo sequer sobre a terra. Não há quem não tenha feito mal. Não há quem não seja impuro. O máximo que eu poderia fazer é derramar o meu próprio sangue pelos meus pecados, e eu seria devedor eternamente a Deus. Como eu seria, ou você seria, ou alguém seria mediador de uma aliança com Deus, com Todo-Poderoso, trazendo paz num grande conflito, se todos nós estamos debaixo da mesma desgraça e corrupção? Mas precisava ser o sangue de um homem. Então o nosso mediador, ele é um sumo sacerdote perfeito. Ele é um sacrifício perfeito. Ele é um homem perfeito. Um homem perfeito. Um homem que nunca pecou. Irmãos, imagine quando Jesus diz algumas coisas nos evangelhos, né? Eu só consigo imaginar. Ele amava muito os discípulos dele. Jesus, quando esteve nesse mundo, não é a compaixão dele. Lá no texto, em Mateus e Marcos, quando diz assim, que Jesus então sentiu a compaixão das multidões. Aquela palavra compaixão é uma palavra
que ela traz uma ideia de sentir nas entranhas a dor das multidões. Olha como Jesus era misericordioso. Mas alguns momentos, Jesus, por exemplo, chegou para os discípulos, não foram para os fariseus. Até quando eu tenho que aguentar essa geração? Você já imaginou? Alguém totalmente puro, santo. Você já imaginou alguém que tinha capacidade? Se Jesus andasse aqui agora, literalmente como homem, ele conseguia ver o seu coração, o meu coração, o que tem de bom, o que tem de ruim. Imagina alguém totalmente santo, um homem plenamente santo, só aqui nesse auditório, vendo a desgraça da gente, do nosso coração, só da gente que está aqui. E ele foi santo. Ele nunca se corrompeu. Ele comeu com pecadores. Jesus esteve com pessoas piores do que vários de nós aqui já estivemos. Ele esteve com prostitutas. Foi crucificado do lado de 2 malfeitores. Jesus via tudo isso. E ele nunca se corrompeu. Ele nunca pecou. Ele foi plenamente justo. Um homem plenamente justo. 100% justo. Agora, preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Ele foi 100% homem. Ele passou por todas as tentações que eu e você passamos. Ele não foi meio homem. Ele não foi algo híbrido. Porque era necessário sangue, igual o meu e o seu, ser derramado para uma nova aliança. É o que o texto diz. Leia depois em sua casa, Hebreus capítulo 9, com profundidade, versículo por versículo. Era necessário. O testamento, a nova aliança, só seria firmada se sangue vermelho igual ao seu, igual corre, com tudo que tem no sangue de algum ser humano. Ô Denise, você podia dar uma aula para nós aqui, né? Do que tem no sangue humano, como médica, ou outro aqui, um biólogo. É sangue mesmo. Tinha que ser derramado. Não é uma coisa fictícia, subjetiva, subliminar. Então, o mediador perfeito foi um sacerdote perfeito, foi um sacrifício perfeito e foi um homem perfeito. Mas por último, como qualquer um de nós poderia ser esse mediador? Ou qualquer outra pessoa. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Mas o verso anterior diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo eterno Espírito, ou Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada. Olha o homem perfeito aqui. Verso 14. A Deus purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aí se você for lá no capítulo 1 de Hebreus, quando ele introduz tudo, ele diz assim: há muito tempo Deus falou, muitas vezes de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, Filho maiúsculo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o quê? O universo. Opa, peraí. Esse homem, sumo sacerdote perfeito, sacrifício perfeito, homem perfeito, fez o universo? Quem é ele então? Quem é ele então? Talvez seja um anjo poderoso de Deus. E aí ele continua: o Filho é o resplendor da glória de Deus
e a expressão exata do seu ser. E aí depois ele vai dizer que Jesus não é um anjo elevado. Ele é o próprio Deus encarnado. Você está entendendo a loucura do Evangelho? A gente precisava de um sumo sacerdote perfeito. Mas a gente precisava de um sacrifício perfeito, que fosse feito por um homem perfeito. Mas quem poderia ser esse sumo sacerdote que fosse o sacrifício e que se tornasse um homem perfeito? Um Deus perfeito. Aquele Deus que nós ofendemos. Aquele Deus que nós viramos as costas. Aquele Deus que na velha aliança com os nossos pais poderia dizer assim: eu vou destruir vocês. Ou ele poderia dizer assim: então vivam vocês e se virem com a dureza e com a rebelião de vocês. Não, esse Deus entrou na história, agiu na história, interveio na história. Ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o próprio sacrifício na cruz perfeito, e ele se fez homem perfeito, e essa é a beleza, a glória, a majestade do nosso Deus, que nos alcançou e nos redimiu pelo sangue do seu Filho, nosso mediador. Aí você vai para o capítulo 10. O capítulo 10 é um chamamento a sermos atrevidos. O capítulo 10 diz assim: se você tem esse sumo sacerdote, esse sacrifício perfeito, esse sangue de um homem puro, que se derramou em morte por você, mas que venceu a morte, e esse próprio é o próprio Deus, por que você não entra no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho? Por que você está atrás daquele véu que foi rasgado? Se esse lugar daqui para cá fosse o Santo dos Santos, não é, tá, pessoal? Isso aqui não é o Santo dos Santos. Esses dias eu trouxe uma pessoa aqui, um pastor, e falei assim: porque assim, o nosso palco, ele falou assim: palco não, altar. Aí eu pensei, eu preciso ser honesto, irmãos, nem palco, nem altar, né? Plataforma. Plataforma. Porque se é altar, quem que nós estamos sacrificando aqui? Mas também se é palco, quem está dando show? Eu pensei, boa, gostei. O irmão fez eu refletir um negócio interessante. Não é nem palco, nem altar. É aqui Ô, Davi, me ajuda aí. Né? Suspensório não dá, né? Suspensório que é trem, né? Que usa assim, né? Então, sei lá, plataforma. Mas palco não é, altar não é. Mas se fosse, pensa, o templo do Velho Testamento, e o Santo dos Santos estivesse aqui, daqui para cá, e aqui tivesse a arca, lembra da arca? Lá os querubins, né? Tal, a imagem dos querubins, tal e coisa. E o santo lugar aí, ninguém de vocês estaria aqui, nem eu, né? Nessa parte. A gente estaria lá, bem lá fora. Aí tinha um sacrifício para lá, e a gente estaria de lá do muro. Imagina, a gente não é nem judeu. Muito longe. Beleza. Mas vamos dizer que a gente chegasse até aqui. Como o sumo sacerdote chegava e entrava nesse lugar aqui, uma vez o que, gente? No ano. Para espiar o pecado do povo. Dizem, né? O Alexandre, você que é o nosso cara aí da teologia bíblica, que até amarrava a cordinha
no pé do cara, vai que ele morre lá pelo juiz de Deus, né? Porque ninguém podia entrar lá para puxar o cadáver do camarada. Já pensou? Beleza, entrava lá e aspergia. Para presbiteriano isso é importante, viu? Aspergia, viu, pessoal? Não imergia. Entendeu a dica? Posso ouvir um amém? Amém. Tem muito não presbiteriano aqui. O amém foi fraco. Beleza. Aspergia o sangue para apresentar o povo diante de Deus. Beleza. Aqui, então, era o Santo dos Santos. Qual que era a grossura desse véu? Era um véuzinho assim, tipo aquele de noiva, né? Acho que em algumas culturas é um pouquinho mais grosso, para não ver o rosto da mulher, porque o cara só vai saber com que ele vai casar na hora, né? É assim uma loteria ali. Na nossa cultura aqui, se tem o véu, que acho que nem tem, né? Quem é que casou com véu assim na frente? Acho que quase ninguém. Né, Selminha? Isso aí, sua mãe lá, né? Beleza. Aí a gente ouve falar de véu, a gente pensa num trenzinho assim, né? Um paninho. Irmãos, os estudiosos dizem que eram camadas que chegavam a cerca de 8 centímetros de espessura. Então, havia uma espessura em que só o sumo sacerdote podia atravessar aquele, entre aspas, véu, que na verdade era como uma cortina densa, uma vez por ano. Aí a gente lê Hebreus 10, diz assim, a gente pode ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. E por que a gente pode fazer isso? E aqui eu estou chegando ao final dessa mensagem. A palavra de Deus diz que lá na cruz, os evangelhos nos narram isso. Há algumas frases que Jesus disse ali. Você precisa correlacionar os evangelhos. Há algumas coisas que aconteceram ali. Você tem que ler Mateus, Marcos, Lucas e João e conectar as narrativas. Mas nessa conexão das narrativas, algumas coisas Jesus disse e algumas coisas aconteceram. Por exemplo, houve trevas. Pleno dia, houve trevas. Jesus, que havia sido açoitado, e quem viu aqui Paixão de Cristo é aquilo mesmo, é aquele tipo de açoite, que inclusive, preste atenção, do ponto de vista jurídico, quem aqui é da lei, aquilo já era uma pena. Jesus não poderia ser crucificado, porque ele foi submetido a uma pena dupla. Ele foi açoitado e crucificado. O açoite já era algo terrível. E ele é levado à cruz. E lá na cruz, a gente sabe que Jesus viveu um único momento em toda a história pretérita e futura. Passado e presente, desde toda a eternidade para trás, desde toda a eternidade para frente. Um único momento em que ele se sentiu sozinho, alijado da comunhão com o Pai. Um único momento. Irmãos, nós não temos condições de discernir isso na profundidade do que isso significa. Não temos, porque só Jesus, como Filho de Deus. Por isso que eu concordo. Sabe aquele canto que diz assim, eu nunca saberei o preço? Aí teve um seminarista que em Goiânia falou assim, isso aí está errado, o preço foi a cruz. Falei assim, infeliz, entenda uma coisa, beleza, mas você sabe o que a cruz custou para Jesus? Nós não temos a dimensão, nós não conseguimos, nós só imaginamos, só conseguimos fazer uma reflexão, mas nunca alcançaremos o que significa Deus meu, por que me abandonastes? No caso de Jesus, o Filho eterno de Deus.
E isso aconteceu na cruz. Não temos essa dimensão. Só podemos imaginar. E nunca chegaremos perto. Então eu nunca saberei o preço. Nunca saberei mesmo. E aí a Bíblia diz que a última frase, a última palavra, porque se olharmos para o original grego, é uma palavra, não uma frase. A última palavra foi tetelestai. Está pago. Morreu. Naquele momento, diz a Escritura, um anjo de Deus rasgou o véu dos santos, lá no templo. Entre pelo novo e vivo caminho. O seu mediador cumpriu. Ele é o sumo sacerdote perfeito, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o homem perfeito e Ele é o Deus perfeito que veio e morreu e ressuscitou na cruz, na pessoa do Filho. Entra pelo Santo dos Santos, seja corajoso. Esse é o mediador. Lembra de domingo passado? Para a gente terminar. Se por um homem entrou a transgressão, muito mais. Pelo novo Adão veio a graça. Uma transgressão te jogou na corrupção do pecado. E você, com todas as suas transgressões, por um único homem, tem a vida eterna. Esse é Jesus, o nosso Senhor. Esse é o nosso mediador. Esse é o nosso sumo sacerdote. Que sabe o que é a nossa dor. Que derramou, como homem, o sangue, porque ele foi o sacrifício. Que se entregou, mas nunca deixou de ser totalmente Deus. Porque é Deus vindo até nós. Como que você se sente nessa noite? Como você responde a essa expressão da graça de Deus? Como você deseja viver para Ele? Eu até perguntaria, se for o seu caso, como que você consegue continuar vivendo sem Ele? Se assim tem sido a sua vida. Porque foi isso que Deus fez por você. Vamos curvar a nossa fronte diante de Deus.